Mais de 40 casos de mpox, antes chamada de varíola dos macacos, foram registrados na capital de São Paulo na última semana. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, até o fim de outubro, havia quase 600 casos. A zona sudeste do município é onde está concentrada a maior parte deles. São 170 registros, seguida pela região central com 165. O aumento do número de registros da doença é de quase 8% em relação à semana anterior. Mas vale ressaltar que os casos confirmados deste ano não ultrapassam os de 2023, quando apenas na capital paulista, mais de 4.000 casos de mpox foram confirmados. De acordo com as autoridades de saúde, apesar do aumento de casos, não houve mortes registradas pela doença neste ano. E para se prevenir do contágio, é importante evitar o contato com lesões de pessoas infectadas, manter as mãos sempre limpas e não compartilhar objetos pessoais. E olha só que boa notícia, o Brasil voltou a ser considerado um país livre do sarampo. Já são 2 anos sem registros de casos da doença. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, considera que a situação está controlada. A primeira vez que o Brasil ganhou a certificação foi em 2016. Na época, o país não registrou casos da doença depois de ter incluído a vacina no Programa Nacional de Imunizações. Só que 3 anos depois perdeu o status de país livre do sarampo ao confirmar quase 40.000 casos domésticos do vírus e 40 mortes entre os anos de 2018 e 2022. E o mês de setembro não foi dos melhores para as famílias de baixa renda aqui no Brasil. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, se comparado ao mês de setembro, a inflação aumentou para quase todas as faixas de renda, mas especialmente para famílias que têm rendas muito baixas, a taxa da inflação saltou de 0,58% para 0,75%. O mesmo não aconteceu para famílias de renda mais alta. Para essa classe econômica, a taxa de inflação em setembro era de 0,33%. Já em outubro, caiu para 0,27%. Os grupos de alimentos, bebidas e habitação foram os principais pontos que impactaram a alta nas classes de rendas mais baixas. E o projeto de lei que proíbe o uso de celulares e tablets em escolas públicas e privadas do estado de São Paulo foi aprovado na terça-feira. A decisão foi tomada por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado, a ALESP, e vale para toda a educação básica. Ou seja, em salas de aula, recreios e intervalos, o uso do aparelho fica proibido, com exceção apenas para uso pedagógico e com supervisão do professor ou em situações que envolvam acessibilidade e saúde. O projeto agora segue para a sanção do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E em Brasília, outro projeto semelhante é debatido pela Câmara de Deputados. O assunto já foi aprovado pela Comissão de Educação e enviado para a Comissão de Constituição e Justiça.